Exercício número 4, Anderson Breder. Um feixe de elétrons de 20.000 eV passa através de uma lâmina fina de ouro policristalino e depois bate em uma chapa fotográfica. A placa mostra o enegrecimento na forma de anéis concêntricos, com o eixo do feixe de elétrons. Por quê? Predizer o diâmetro dos anéis para uma distância de 10 centímetros entre a lâmina de ouro e a placa fotográfica. Thomson realizou o experimento de difração de elétrons, que consiste em incidir um feixe de elétrons num cristal de modo que atravesse como se as distâncias interatômicas correspondessem às fendas. O experimento nos mostra o comportamento dual onda-partícula do elétron. Thomson realizou a difração de elétrons numa fina folha de ouro. Elétrons eram produzidos pelo aquecimento de um filamento e acelerados por uma diferença de potencial. Assim, eles incidiam sobre o filme cristalino e sofria difração de acordo com o esquema. Onde nós temos o feixe de elétrons pegando no filme cristalino e produzindo a difração. A folha muito fina utilizada para difratar o feixe de elétrons possui diferentes espaçamentos entre os planos interatômicos. Sendo assim, para cada distância interatômica é formado um anel de difração. Se aumentarmos a diferença de potencial que acelera o feixe de elétrons, o comprimento de onda da onda associada ao elétron diminui. Quanto menor for menor será o raio do anel. Os anéis são espessos porque, apesar de fixarmos uma diferença de potencial para observar o fenômeno, os elétrons do feixe não atingem a folha exatamente na mesma energia. Resolvendo o exercício agora, nós temos os seguintes dados. Para a resolução do exercício 4, onde a energia é de 20.000 eletronvolts. Temos que fazer uma mudança de unidade de medida, onde 1 eletronvolt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Ou seja, vamos ter uma energia de 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 joules. A distância entre a placa de ouro é de 10 centímetros, que equivale a 0,1 metro. Vamos usar a lei de Bragg. Para a resolução do exercício, onde o seno de θ vai ser igual ao comprimento de onda dividido por 2d, aonde esse d é a distância interplanar dos átomos de ouro, que nós temos de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros, 1 angstrom. Para calcular o comprimento de onda, vamos usar o comprimento de onda de de Broglie. O comprimento de onda de de Broglie é dado pela constante de Planck dividido pelo momento. Sabendo que a energia cinética é muito menor do que a energia de repouso do elétron, que é da ordem de 0,500 MeV, podemos fazer uma aproximação clássica do momento, sendo a massa vezes a velocidade, e da energia cinética do elétron, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Colocando a velocidade em função da energia, podemos dizer que o momento
é a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia cinética. Resolvendo, então, o comprimento de onda, nós vamos ter que o comprimento de onda será a constante de Planck de 6,62 vezes 10 elevado a menos 34, dividido por raiz, aonde que nós temos o momento de 2 vezes a massa do elétron, que é de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, vezes a energia que nós já calculamos e transformamos aqui em cima, de 3,2 vezes 10 elevado a menos 15. Esse comprimento de onda vai ser de 8,68 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Voltando à lei de Bragg, podemos calcular o ângulo, onde seno de θ será de 8,68 vezes 10 a menos 12, dividido por 2, que multiplica 1 vezes 10 a menos 10. Vamos ter, então, seno de θ igual a 0,043. θ vai ter um arco seno de 0,043. θ vai ser igual a 2,46 graus. Para poder trabalhar na lei de Bragg, temos que multiplicar por 2 o θ, onde que nós vamos usar 5,92 o θ. Sabendo que nós vamos usar uma tangente, então, de θ, teremos, para descobrir o raio, dividido pela distância. A tangente de 5,92 dividido pela distância, que ele deu de 10 centímetros. A tangente de 5,92 é de 0,103 dividido por 0,1. Ou seja, teremos um raio de aproximadamente 0,0103 metros, ou 1,03 vezes 10 a menos 2 metros. A difração de raios de elétrons é usada para estudar a estrutura atômica dos sólidos e líquidos, e também com superfície de sólidos com resolução próxima à atômica, a microscopia eletrônica de varredura.